E nas curiosidades do mundo psi, aproveitando esse período de aniversário da psicologia, eu tenho muita história para contar. Eu acho que eu sou um bom contador de histórias, talvez porque eu já tenho ouvido muitas, né? E uma coisa que é interessante, né, até para estudantes e psicólogos que estão começando a trabalhar, são esses relatos que mostram e que nos revelam um pouco como as pessoas nos enxergam. Eu ouvia muito durante a minha formação, psicólogo é o depositório de todos os problemas da instituição, qualquer que seja, a escola, a fábrica, enfim. Confesso que na época parecia uma certa dose de exagero, né? Como é que pela simples presença do psicólogo ia gerar uma paranoia, deixar as pessoas tão desconfortáveis, né? Mas já nas primeiras práticas, já lá antes dos estágios, nas primeiras práticas, já comecei a ver que de fato a gente entrava nos ambientes, as pessoas já começavam a se justificar, as pessoas já começavam a fazer queixas e às vezes as pessoas ficavam todo o tempo querendo nos provar coisas ou levar nós para o time delas, né? E muitas vezes, muitas pessoas chegaram e fizeram uma demonstração espontânea do que de fato estavam pensando. Quando eu estava fazendo o meu estágio num hospital geral, uma pessoa que eu já conhecia, né, de outros ambientes, que era médica lá, era residente, disse assim: o que tu estás fazendo aqui? Mesmo que tu. Não, eu sou médica residente, tá? E eu sou um psicólogo estagiário. Mas o que tu vais fazer aqui no hospital? Acho que eu nem me lembro de ter respondido alguma coisa, porque se ela ficou muito surpresa, eu também fiquei, né? Depois virou um deboche, né? Porque nós começávamos a fazer proposições dos mais diferentes setores e não faltava quem perguntasse: o que você está fazendo aqui? Então, virou uma brincadeira entre eu e a supervisora local, que sempre perguntava: o que você está fazendo aqui? Tipo assim, vai responder isso a tua vida inteira, vai te acostumando, né? E muitas vezes se repetiu. Depois dali, fui trabalhar em unidade básica, né? O secretário de saúde determinou os locais que eu deveria atender. Quando eu cheguei, não tinha ninguém me esperando, o coordenador da unidade não sabia que ia começar a contar com aquele trabalho, não houve uma apresentação, não teve uma reunião de equipe, não teve nada. Simplesmente vai, cumpre a carga horária e tchau. Assim que eu comecei, né? Então, precisava definir, precisava mostrar as possibilidades, o que poderia ser encaminhado, quem sabe projetos conjuntos, enfim, uma vez que a minha pretensão não era fazer nada ambulatorial no meio do bairro, mas fazer de fato, no meio da comunidade, um serviço comunitário. Mas era o início, né? Então, muitas vezes as pessoas disseram: não sei o que estás fazendo aqui, não sei para que tu queres fazer trabalho aqui. Muitas vezes eu ouvi: isso aqui é a comunidade de gente pobre, pobre não tem problema, não é? Depressão é coisa para rico, né? E não tinha como eu dizer o que eu estava atendendo ali, né? Não tinha como eu mostrar em comunidades pequenas, né? Nem insinuar o motivo das consultas e tinha que ser econômico também nos relatos dos prontuários únicos, mas a realidade se mostrava bem diferente. Se a pessoa vinha, né, um sentimento assim de estranheza com um profissional que não conhece, não sabe o que contar, e por algum momento alguém indicou, ela foi e gostou, voltou, permaneceu, tranquilo. Essa pessoa nunca pediu grandes explicações porque tinha um certo imediatismo, queria resolver um problema, minimizar, né, uma dúvida, uma angústia, né, uma orientação familiar. Ponto. Mas os outros profissionais, até hoje, alguns perguntam, até hoje alguns se incomodam com a presença. Tive que me acostumar a realmente ser aquela pessoa que faz esse rebuliço, assim, né, pela presença, né, gera esse desconforto nos ambientes, e muitas das pessoas que disseram que não acreditavam em mim, em seguida sentavam do meu lado e começavam a fazer perguntas. Mesmo que não fosse uma consulta, mesmo que fosse no meu horário de intervalo, né, mesmo que eu estivesse tentando relaxar em um atendimento ou outro, essas pessoas achavam que eu tinha obrigação de dar explicação sobre
as coisas dela, sobre as coisas que estavam sendo discutidas nos meios de comunicação, porque eu era psicólogo, eu tinha que ser a pessoa que explica. Bom, então temos duas coisas. Há um desentendimento? Há, mas também há uma certa expectativa. Há uma descrença? Sim, ninguém vai acreditar naquilo que não conhece, não tem como confiar naquilo que tu não dominas, né? Que tu não tens uma previsibilidade. Mas, de qualquer forma, se fosse tão verdadeiro essa descrença, se fosse tão verdadeiro esse desrespeito, por que em alguns momentos limite vinham, exigiam e se candidatavam, então, no mínimo, para uma orientação? Então, o assunto de fato é instigante, o assunto de fato faz com que as pessoas se repensem, se mobilizem e, enquanto psicólogos, óbvio que independente do título e da descrição de cargo que nós temos, quando há relações perversas, nós temos que demonstrar. Isso é certo, né? Porque independente do contexto em que nós estamos investindo, nós somos sempre as pessoas que vão trabalhar com a promoção da saúde, né, de alguma forma, mesmo que não seja apenas individual, mesmo que seja com ênfase na prevenção. Mas algumas traduções nós temos que fazer. E é certo que, de uma maneira geral, todas as pessoas temem que a gente enxergue algumas coisas que às vezes a gente sequer está olhando, porque a gente tem realmente muito mais o que fazer do que ficar analisando a tudo e a todos, né? Até quando a gente não é solicitado.